Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira, o primeiro vídeo desta semana. E como é bom começar a semana desse jeito, como é gostoso começar uma semana sabendo que no sábado o Vasco venceu o Criciúma por 2-1, está muito perto de confirmar o acesso, que pode ser confirmado nesta próxima quinta. Ou seja, torcedor vascaíno, eu já começo esse vídeo te avisando que daqui a 3 dias o Vasco pode confirmar o seu retorno à elite do futebol brasileiro. O Vasco pode confirmar o seu retorno ao lugar de onde jamais deveria ter saído, que é no topo do futebol nacional. E é claro, ontem teve bastidores da Vasco TV. E que bastidores! Emocionante, arrepiante e muito gostoso de se ver. Porque a gente vê um Vasco que cativa. Não cativa dentro de campo, com jogadas maravilhosas, com talentos, mas cativa pela união, pela intensidade, mas principalmente por algo que é muito importante: saber o que é o Vasco da Gama. No ano de 2016, o Vasco venceu um campeonato carioca. Naquele ano, o Vasco tinha no elenco Rodrigo, Rafael Silva, o próprio Nenê, e dentro do Maracanã foi colocada uma frase: isso aqui é Vasco. Aquele elenco não era bom, não tinha qualidade. O Rafael Silva, por exemplo, era um jogador que ninguém conhecia. Rodrigo era considerado um do veterano, Nenê, um desconhecido também que vinha da França. Mas sabe o que tinha naquele elenco, torcedor vascaíno? Vascainidade. Sabe o que tinha naquele elenco? Jogadores que sabiam a grandeza do Vasco da Gama. É claro, em níveis diferentes. Aquele elenco foi bicampeão da Copa do Brasil, aquele elenco também subiu o Vasco da Gama. Hoje o Vasco não consegue disputar nível a nível com grandes do futebol brasileiro, está na Série B, mas algo se assemelha àquele Vasco de 2015 e 2016 que colocou no Maracanã esse mosaico de isso aqui é Vasco, que é o conhecimento do Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente o respeito ao torcedor vascaíno, porque depois de muitos anos a gente vê um time, a gente vê jogadores, a gente vê um elenco que respeita e joga não apenas pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, não apenas por essa cruz de malta aqui, por essa aqui que eu tô no peito, mas por mim e por você, torcedor vascaíno. Isso é muito legal de se ver, perdão. Isso é bacana pra caramba, cara. É muito legal ver o que esse elenco hoje do Vasco vem fazendo. E ontem foi visto novamente nos bastidores. E é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes para você aqui nesse Acorda Vascão e já começar a sua segunda-feira muito agitada, muito alegre, muito tranquila e muito feliz. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar, é claro, as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir a sua inscrição. Hoje estamos aí com 70 mil inscritos e acho que 600, porque a gente não conseguiu postar vídeos da maneira correta nesse último final de semana, estava viajando. Então, de maneira essencial, eu venho aqui agora pedir a sua ajuda, pois como a gente estava viajando, as visualizações acabaram caindo. Então eu te peço, para você que está chegando aqui no canal, é claro, além de ser muito bem-vindo, para você aqui embaixo, apertar aí no botãozinho inscrever-se, para que você se torne um inscrito do canal do Gigante Vasco e ajude o nosso crescimento. Além disso, deixe também o seu like aí, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação. Você ativando o seu sininho, você também aqui embaixo deixando comentários sobre o que acha desse Vasco, vai ajudar muito. E olha, faço questão de responder a todos vocês, tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o Vasco nesse último sábado venceu. Eu já fiz alguns pós-jogos, já trouxe algumas notícias sobre esse jogo, mas ainda não gravei no local onde eu me sinto confortável para gravar e para fazer a análise a fundo do Vasco da Gama. E aquele jogo, gente, me emocionou muito. Não à toa, no meu pós-jogo, mesmo eu não conseguindo acompanhar aquela partida entre Vasco e Criciúma de uma maneira correta, ou seja, sentando à frente de uma TV, eu estava assistindo no celular, mas aquele jogo eu consigo me emocionar de uma maneira que muitos jogos que eu vi do Vasco durante toda a minha vida me emocionaram. Eu sinceramente não me emocionei com aquele enredo da partida, como me emocionei quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil.
Eu ainda era muito novo, eu falo a Copa do Brasil porque foi o último grande título do Vasco. Então eu era muito novo, eu tinha apenas 11 anos, não entendia muito bem, mas sabia que era algo grande. Sabia porque eu tenho um pai que é vascaíno, eu tenho um tio, avô que é vascaíno, eu tenho um tio também, irmão do meu pai que é vascaíno. Então a partir do que eles viam do Vasco da Gama, 11 anos sem ganhar um grande título, e das expectativas que eles estavam por comemorar aquela taça, eu mesmo com 11 anos de idade tinha noção da magnitude do feito que aqueles jogadores de 2011 tinham para o Vasco da Gama. Mas hoje, com 22 anos, mesmo, é claro, sendo níveis completamente diferentes, o Vasco naquele ano era campeão de um campeonato que ambita o território todo nacional e hoje está lutando para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo de sábado me emocionou mais do que a partida a partida lá de 2011 contra o Coritiba. Porque, cara, a gente pensa hoje muito mais do que apenas um acesso. É o que eu venho falando para vocês constantemente. A gente vai comemorar o acesso, mas vai comemorar muito mais do que apenas um retorno à elite do futebol brasileiro. A gente vai comemorar uma esperança renascendo no coração de cada torcedor, pensando no ano que vem, num Vasco mais estruturado, num Vasco mais competitivo, num Vasco mais bem financeiramente, no Vasco que vai voltar a ser o protagonista no nosso futebol. Vai muito além de apenas um acesso, e é isso que emociona. É saber que a gente foi, triturado, amassado, quebrado durante os últimos 22 anos, com esse lapso aí em 2011, mas que mesmo assim, diante de todos os problemas, lá no sábado, cara, uma linda festa foi feita em São Januário, gente. É impossível não se emocionar com isso, e eu inclusive agora estou emocionado, não a ponto de chorar, mas a ponto de pensar nessas situações e de certa forma ficar meio bambeado. Porque é muito bonito, cara. É muito bonito ver o que o torcedor vascaíno é. É muito bonito ver o que o torcedor vascaíno faz. E é muito bonito ver o amor que todos nós temos por esse clube. É muito bonito. E esse elenco merece. Esse elenco merece, cara. É um elenco que foi muito criticado por nós durante todo o ano. É um elenco que foi feito às coxas pelo Carlos Brasil durante o início da temporada. As coxas que eu digo, não pela falta de profissionalismo e de capacidade do Carlos Brasil, mas com relação a ser o primeiro período dele, o primeiro trabalho dele à frente de uma equipe profissional, jogadores que não se conheciam, um do CSA, pegou outro do Bragantino, foi pegando alguns atletas assim, montando o elenco do zero. Então esses caras merecem. Foi troca de treinador, o Zé Ricardo saindo ali no início da temporada, no início da Série B, a chegada sem lógica total do Maurício Souza, aí um período com o Emílio Faro também batendo no elenco, e agora a chegada do Jorginho para acalmar tudo. Então é claro, a gente principalmente merece, e esse acesso passa por nós. Não tem como passar sobre esse acesso sem pensar que houve, de certa forma, o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de toda a torcida vascaína. O que o torcedor vascaíno vem fazendo hoje em São Januário não é brincadeira, gente. Não é à toa que hoje a gente olha dados, números, e vê que em 18 partidas na temporada, o Vasco teve 2 vitórias e 6 empates dentro de São Januário. Um aproveitamento de 77,8%. O Vasco hoje é o único clube entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro que não perdeu dentro de casa, que está invicto jogando como mandante. O Palmeiras não é assim, o Flamengo não é assim, o Atlético Mineiro não é assim, mas o Vasco é. Então passa por todos nós, torcedores vascaínos, esse momento que o Vasco vive. E a gente merece, cara. E merece pra caramba. Quinta-feira, a gente torce, acredita que o Vasco vai subir contra o Sampaio Corrêa, inclusive dentro de São Januário. A partida já foi confirmada, às 9h30 dentro do nosso caldeirão. É pra parar o Rio, sim, é pra comemorar. É pra colocar a sua bandeira do Vasco na janela, pra bater no peito e falar: a gente tá de volta. Porque a gente merece. Eu, você e todos nós, torcedores vascaínos, merecemos mais do que todo mundo esse acesso. E é por isso que o Vasco hoje está nessa situação. Se não fosse por São Januário, se não fosse pelo torcedor, o Vasco hoje não estaria entre os 4 primeiros colocados. Esse acesso pode colocar sim na nossa conta. Mas não apenas na nossa conta não. Esse acesso também tem que colocar na conta do Jorginho, como eu falei para vocês. Lucas, o Jorginho é um treinador que não treina a equipe bem. O Vasco foi muito bagunçado contra o Criciúma. O Vasco foi muito bagunçado contra várias outras equipes que passou sufoco, como o próprio Sport no último domingo. Concordo, mas um treinador não se faz apenas de dentro de campo, de números, de estatísticas, de dados, de esquema tático. Até porque, muitos achavam que o Maurício Souza iria fazer um excelente trabalho por realizar um bom trabalho na base do Flamengo. Então, não é apenas isso. É o mental, é a cabeça, é o jogo dentro do vestiário.
E o Jorginho tem muito. O Jorginho é um cara que conhece o Vasco da Gama. O Jorginho é um profissional que sabe como é a casa, que sabe como é o Vasco, que sabe como é São Januário. Então não à toa, gente, que das últimas 4 partidas, o Vasco venceu 3 jogos. Isso não é à toa. Isso não tem um acaso. Isso é o trabalho do Jorginho. Não é um time lindo, não é um time magnífico, não é um time que encanta, mas é um time que está unido em prol do Vasco e do seu treinador. É a mentalidade do treinador que hoje se encontra dentro desse elenco. Isso de fato é importantíssimo. Então passa pelo Jorginho sim esse acesso do Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Subiu o Vasco em 2016 e vai subir novamente em 2022. E para finalizar, outros 2 pontos antes de mostrar os bastidores a vocês. Base do Vasco da Gama. Que base? Vamos valorizar a nossa base, Paulo Brax e quem ficar aí no departamento de futebol do Vasco. Valorizem essa base, porque essa base vai dar o que falar nesses próximos anos. Gabriel Peck, muito criticado, entrou ontem muito bem. Figueiredo entrou ontem muito bem. Jogou de lateral até o final da partida e muito bem. Andrei, não preciso comentar. Marlon Gomes, outro atleta fora de sério. O Egnaldo, com apenas 18 anos, recebendo propostas do West Ham da Inglaterra. E tem mais por aí. Tem o Ryan, que está subindo, que é um grande talento. Tem Estrela, tem GB. O que não falta é jogador de qualidade nessa base do Vasco. É um absurdo o que tem aí de talento dentro desse elenco do Vasco da Gama. E passa por isso. Ontem, o primeiro gol foi uma jogada construída pelo Andrei, que rolou a bola para o Figueiredo e nasceu a assistência do Edmar ao Nenê. E o segundo gol, um cruzamento do Gabriel Peck, a base participando do Vasco da Gama. E para finalizar, mas não dar muita ênfase, a SAF, gente. Querendo ou não, a SAF dá uma segurança além para o Vasco. São salários em dias, são melhoras em estrutura do CT, campos aí que realmente tem uma condição de gramado melhor, uma nova rede, vestiário reformado. Isso é importante. A SAF é importante para o Vasco da Gama. Isso aí ficando evidenciado no ano. E a soma de tudo isso que eu falei para vocês, dá no que aconteceu sábado contra o Criciúma. Um Vasco unido, um Vasco forte, um Vasco embalado, um Vasco que quer vencer e mesmo diante das dificuldades, vai buscar a virada, que é a cara do Vasco da Gama. Então, rapaziada, eu não preciso falar mais nada, mas eu vou voltar a falar. Eu só quero que vocês vejam e sintam tudo que eu falei para vocês nesses vídeos. O Vasco é isso. Esse é o Vasco que a gente conhece. Esse é o Vasco que a gente tanto pediu para vários elencos que passaram nos últimos anos. E esse de 2022 está conseguindo mostrar. Que jogo, hein? Mano, que emoção, mano. Que emoção, hein? A gente merece pra caralho, não tem jeito. Então vamos subir assim na raça, na vontade, a gente vai sofrer. Vamos junto. Só virando aí pra coroar esse grupo. O campeonato todo, a gente levou pra lá. Bora, capitão! Não tem jeito! Então, rapaziada, eu falei que ia voltar, voltei. Não precisava, o vídeo já estava encerrado após tudo que eu falei, após esses trechos dos bastidores, porque mostra isso. É Gabriel Peck e Alex Teixeira comemorando dentro de campo após o apito final, junto com a força jovem ali, que estava naquele setor.
É Thiago Rodrigues comemorando, é Anderson Conceição, é Yuri Lara até o final da partida desesperado do lado de fora do campo por ser um torcedor que joga com a camisa do Vasco dentro de campo. É isso, é Nenê, é muita coisa, ó, é muito Vasco. Então, Vasco sobe, gente. Quinta-feira é dia de comemorar. Quinta-feira a gente vai a São Januário, eu estarei em São Januário. Conto com você, eu quero muito conhecer cada um de vocês que vem me acompanhando durante esse ano pra gente comemorar. Vamos comemorar, porque quinta-feira é dia de Vasco e quinta-feira é dia não de acesso, mas de retorno do Gigante da Colina. E não apenas à Série A, mas ao protagonismo do futebol brasileiro. O Vasco não sobe não, gente. O Vasco volta. Esse foi o vídeo. Conto com o seu comentário, conto com o seu like, conto com o seu gostei, com a sua inscrição, conto com tudo que você possa deixar aí embaixo para ajudar na divulgação deste vídeo. Muito obrigado. Aqui é Vasco, gente. Vamos até o final, que a gente sofreu, mas vamos comemorar muito nesses próximos anos. Grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.